É um texto bastante duro, concordam comigo? É um texto tenso, mas o texto que lemos é um chamado ao arrependimento, e a partir de uma série de denúncias. O que Oséias está fazendo é denunciando a condição do povo, a maneira como o povo estava vivendo, a maneira como o povo conduzia o seu coração em relação para com o Senhor. Então Oséias levanta uma palavra de denúncia, e é necessário que essa denúncia seja feita de maneira muito rígida, muito dura, porque a situação do povo de Israel era de fato uma situação desoladora. Em Oséias capítulo de número 3, nos versículos 4 e 5, nós percebemos que o Senhor, quando fala ao povo, ainda fala na terceira pessoa. Se você olhar aí no versículo 4, perceba que Oséias está falando na terceira pessoa, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Então o Oséias aqui no capítulo 3 fala de maneira indireta, mas quando nós entramos no capítulo de número 4, agora o discurso é direto. É como que se o Senhor estivesse se voltando para o povo, olhando para eles e dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Então nós percebemos que o contexto é diferente, a profundidade do texto é diferente, é completamente diferente do capítulo de número 3, porque Deus se volta diretamente para o povo e ele diz: eu tenho uma palavra para vocês, e ouçam essa palavra. É assim que se abre o capítulo de número 4, mas em que contexto isso se dá? Nós já vimos aqui que no contexto histórico de Oséias, o capítulo de número 1, 2, 3 e agora o capítulo de número 4, nos informam sobre o rei Jeroboão. Como era esse rei? Como era esse governo? Jeroboão II foi um rei que tinha certa estabilidade política. Nós vimos que os livros dos reis e das crônicas nos falam que Jeroboão foi um rei que expandiu as terras, né? Houve uma expansão territorial em relação aos governos anteriores. Então nós estamos vendo um governo próspero, um governo estabilizado, um governo que tinha condições políticas favoráveis, mas isso não quer dizer que o reino estivesse sem problemas. E que tipo de problemas aconteceram nesse contexto? Percebam que a nação estava enriquecendo, mas a concentração de bens e riquezas estavam nas mãos de poucos homens. Talvez um problema que nós entendemos muito bem nos dias de hoje. Não é difícil de entender isso, porque percebemos que a cada ano que passa, os ricos estão mais ricos e os pobres parecem cada vez mais pobres. Parece que a miséria no mundo aumenta. Essa era uma situação que também não era diferente nos dias de Jeroboão II. E aí não se resume a isso. Se os bens, as riquezas estão concentradas nas mãos de poucos, aqueles que entram em um lugar de pobreza também sofrem opressão. Muitos profetas se levantaram denunciando isso. Oséias não é o único profeta que vai falar sobre isso. Amós é um profeta que se levanta para denunciar de maneira muito séria as questões sociais do povo. Então nós temos concentração de bens e riquezas nas mãos de poucos, opressão sobre os menos favorecidos e, para fechar aqui o quadro, o abandono da fé, porque as pessoas estavam enriquecendo, as lideranças estavam ganhando poder, adquirindo influência, mas à medida que essas riquezas eram acumuladas, o povo se distanciava do Senhor. As pessoas olhavam para os mais ricos e viam isso como as suas metas. E aí, aqueles que deveriam ensinar o caminho do Senhor ao povo, nós estamos falando das lideranças, esses se sentem satisfeitos em olhar para o povo e perceber que o povo queria ouvir o que estava no seu próprio coração. Então nós temos um povo que está em um estado degenerado, um povo que está distante do Senhor, um povo que não está preocupado em buscar a presença do Eterno, sabe? E algo semelhante a isso foi dito a nós quando entramos dentro da nova aliança, e Paulo escreve a Timóteo. E Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 4, 3 a 5, olhando para um tempo em que as pessoas também não estarão preocupadas em ouvir a palavra do Senhor, mas estarão interessadas em ouvir aquilo que alimenta o seu próprio coração, o seu próprio ego, os seus próprios desejos, as suas próprias paixões. No versículo de número 3, ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo está alertando Timóteo de que haveria um tempo em que as pessoas não vão desejar mais ouvir a palavra, a sã doutrina, mas vão desejar ouvir aquilo que alimenta o seu próprio coração. E Oséias está vendo isso nos seus dias. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque às vezes olhamos para Oséias capítulo 4, olhamos para esse contexto histórico, esse contexto social, e vamos falar, não, Zeca, isso é uma coisa dos dias de Oséias, nós não enfrentamos esse tipo de problema. Pelo contrário, nós estamos falando de uma questão completamente atual. E a nação de Israel, nos dias de Oséias, estava preocupado com seus próprios desejos, olhando para as suas próprias lideranças. E aí nós vamos entender, talvez, a expressão tal pai, tal filho. Oséias vai usar a expressão tal povo, tal é o sacerdote. Porque o sacerdote falava aquilo que alimentava o coração do povo. E o povo, despreocupado, queria exatamente ouvir esse tipo de discurso. Então nós entramos num lugar que temos um grande problema. Só que Lucas nos adverte sobre isso, quando ele cita as palavras de Jesus em Lucas 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, preste atenção na maneira como você ouve, pois recusar um aviso do Senhor é atrair para si mesmo, é entregar-se a um desastre pré-anunciado. Quando a palavra do Senhor ela é liberada sobre as nossas vidas, nós precisamos abraçar essa palavra, precisamos ter os nossos ouvidos abertos e sairmos decididos a colocar essa palavra em prática. Porque se ouvirmos a palavra e não praticarmos, Jesus faz uma símile sobre isso, quando ele ensina o sermão do monte. Aquele que ouve e não pratica, como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e essa casa não pode suportar. Então eu preciso alertar a todos nós, e essa palavra eu aplico ao meu coração também juntamente com vocês. À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir com um entendimento de que precisamos colocar essa palavra em prática. Não podemos simplesmente ouvir e tentar pensar aquilo que nos interessa, mas que o Espírito comunique tudo aquilo que é necessário para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Então a mensagem de Oséias era a palavra do Senhor, não era a palavra de Oséias, não era a palavra do seu próprio coração ou a palavra de um rei. Quando olhamos aqui no capítulo 4, no versículo 1 de Oséias, ele diz, ouvi a palavra do Senhor. E era uma mensagem que o povo já conhecia, porque o povo conhecia a lei de Moisés. O povo conhecia a Torá, existia um ensinamento. O povo conhecia as exigências do Senhor em relação à sua aliança. Mas quando o Senhor olha para o seu próprio povo, ele não está trazendo uma mensagem nova. Ele está trazendo algo que o povo sabe que precisa fazer. E isso também nos chama a atenção. Porque às vezes, meu irmão, nós vemos situações onde que a palavra é ministrada, a palavra é liberada, e você para falar com aquele irmão, aí ele diz, não, mas eu já sei disso. Então o que falta colocar em prática? O que falta fazer com que essa palavra se torne viva na sua jornada? Quando Deus olha para o povo não está recebendo uma mensagem onde que eles estão desavisados. Eles conhecem a palavra do Senhor, eles sabiam o que precisavam fazer, mas não estavam fazendo. Então o Senhor diz, eu tenho uma queixa, eu tenho uma contenda. E embora o termo aqui seja ambíguo no sentido que ele tem uma contenda com os habitantes da terra, e a palavra terra que possa ter o sentido de planeta terra, de toda a terra, o contexto deste capítulo nos mostra que Oséias está falando daqueles que habitam na terra que o Senhor lhes deu como promessa. O Senhor está falando de um contexto de aliança. E quando Deus tira o povo do Egito, o Senhor não deixa o povo no meio do deserto. Ele faz uma promessa para esse povo. Ele entra em aliança com esse povo.
E ele diz: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Eu vou levar vocês até uma terra que eu tenho prometido. E não só isso, o Senhor condicionou que o povo adentrasse e possuísse essa terra de fato. Então agora Deus está olhando para o seu povo, o povo da aliança, uma aliança que o Senhor é fiel. E ele percebe que esse povo está violando a aliança. Esse povo entra em um lugar em que a aliança é colocada de lado para que eles pudessem alimentar os seus próprios desejos e os seus próprios prazeres. Aí Deus diz: eu tenho uma queixa contra vocês. Eu tenho uma contenda contra vocês. Vocês estão dentro da terra da bênção, a terra que emana leite e mel. E eu tenho uma palavra. Qual é a queixa? Está escrito no texto. Olhe para a sua própria Bíblia. Não há fidelidade, não há verdade. Em algumas versões, na NVI, é fidelidade. Não há amor, não há conhecimento de Deus. Então Deus está olhando para o seu próprio povo e ele diz: falta fidelidade. E a fidelidade não é resumida em um momento litúrgico, como se fosse apenas em um momento de culto. Eu sou fiel ao Senhor, eu vou à igreja todo domingo. Talvez alguém diria: não, mas eu vou domingo, mas também participo do imersão, estou na consagração, eu venho na escola bíblica dominical, estou presente em todos os cultos da igreja. A fidelidade não está resumida a momentos litúrgicos, em momentos em que nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor. A fidelidade está, envolvendo toda a nossa vida. Quando nós falamos de sermos fiéis ao Senhor, Ele está falando dos aspectos públicos do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, mas também está falando dos aspectos particulares, dos aspectos internos do nosso coração, de como nós nos aproximamos da presença dEle, na nossa vida privada, nos nossos pensamentos, nas nossas motivações, o que de fato, estamos fazendo aqui nessa noite. Porque isso tem a ver com fidelidade. Isso não tem a ver com uma prática de estar todos os dias, todas as segundas-feiras ou todas as quartas-feiras na igreja. Isso tem a ver com integridade. Isso tem a ver com o Senhor olhar para dentro dos nossos corações e encontrar aqui nessa noite homens e mulheres que estejam desejosos de serem encontrados por Ele aqui nessa noite. Esse é o coração que Deus está procurando. Mas Ele olha para o seu povo e Ele diz: não há fidelidade. Vocês até dizem ser o meu povo, mas não são. Vocês até dizem me buscar, mas não me buscam fielmente. O coração de vocês estão em outros lugares. Os corações de vocês se afastaram de mim. Então, vocês são o povo da aliança. Vocês são o meu povo. Mas eu tenho uma queixa. Não há fidelidade. Não há verdade em vocês. E também não há amor. E entenda que o amor era um padrão de modelagem do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Porque quando nós lemos Deuteronômio, capítulo de número 7, Deus diz por que escolheu o seu povo. Ele olha para Israel e diz: vocês não eram os mais fortes. Vocês não eram os mais numerosos. Vocês eram os menores. Vocês eram os improváveis para uma escolha. Mas então por que nós fomos escolhidos? O Senhor olha para Israel e diz: porque eu vos amei. Ou seja, o relacionamento do Senhor para com o seu povo era modelado pelo seu amor. Mas esse amor também fornecia um padrão de vida. Fornecia a maneira como o próprio povo de Israel deveria viver uns com os outros. Mas aí Deus olha para o povo e diz: eu amo vocês. Eu ensinei o meu amor a vocês. Mas eu não vejo isso ser multiplicado no meio do povo. Não há fidelidade, não há amor e, por fim, não há conhecimento de Deus. E nós sabemos que conhecer a Deus não é simplesmente ter uma informação sobre Ele. Conhecer a Deus não é ter um banco de dados a respeito de quem é o Senhor. Até mesmo a língua hebraica traz a palavra conhecer com um aspecto de intimidade, de relacionamento, um aspecto prático, onde que o Senhor não é um conceito. O nosso Deus é uma pessoa que se colocou de forma graciosa em um relacionamento conosco. E nós amamos o Senhor. E se você ama o Senhor, consequentemente, duas coisas são disparadas na sua vida. Uma, você é capacitado para amar ao Senhor. Sim, se o Senhor nos amou, guarde isso.
o Senhor te ama, amém? Então nós somos capacitados para amá-lo novamente, porque nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas uma vez que você está dentro desse lugar e você o ama, eu quero te dizer que também você está capacitado para amar o seu próximo. E como nós devemos amar o próximo? Nós estávamos aqui na Escola Bíblica Dominical nesse domingo e a pastora Rosane fez uma colocação assim, que chamou muito a minha atenção. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 15, no versículo de número 9, nós temos um vislumbre do amor de Jesus sobre as nossas vidas. João 15, 9 diz o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O que Jesus está dizendo? Que com a mesma intensidade, da mesma maneira que o Pai me amou, e eu não consigo conceber que amor é esse, que amor Deus Pai derrama sobre o Deus Filho. Que amor é esse que existe dentro da Trindade? Você vai dizer, Zeca, isso é um amor avassalador, não tem como eu compreender isso. A nossa mente rui diante de uma revelação tão poderosa, tão grandiosa de amor. Só que aí Jesus diz, dessa maneira que o Pai me amou, eu amo vocês. E aí, quando olhamos para isso, nosso coração precisa se aquecer diante de uma revelação, de uma palavra como essa. Porque ele está dizendo que dessa mesma maneira tão intensa, imensurável, poderosa, ele está derramando amor sobre você aqui nessa noite. Só que ele não para aí, ele vai esticar o processo. Porque se você voltar a João 13, no versículo de número 34, ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E agora ele estabelece o padrão. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Espera aí, o que Jesus está dizendo? Conecte os dois versículos. Da mesma maneira que o Pai amou a Jesus. Você consegue medir esse amor? Não, você se rende. Jesus olha para você e diz, assim eu te amo. A gente levanta a mão para o alto e diz, Senhor, obrigado. Aí agora ele diz assim, agora eu te dou um mandamento. Que vocês possam se amar mutuamente. Amem uns aos outros. Como, Jesus? Da maneira como eu amo vocês. Aí você olha, peraí. Como que Jesus me ama? Como o Pai ama o Filho me ama, agora eu tenho que pegar esse amor e amar o próximo. Aí Jesus, agora vocês entenderam, porque nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Quem não se sente desafiado diante de uma palavra como essa? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que quando Ele nos chama, Ele está nos dando graça para viver isso. E eu quero declarar de maneira profética sobre as nossas vidas, que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, porque nós estamos aprendendo a amar ao nosso próximo, da maneira como Ele nos amou. E entenda que Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas aqui Ele deixa o amor de uma maneira muito clara, porque é um lugar onde nós simplesmente nos rendemos. É esse amor que modela todo o relacionamento do povo de Deus com o seu Senhor. É esse amor que também modela não só o relacionamento que temos para com Deus, mas também o relacionamento que temos uns com os outros. Agora Oséias está dizendo isso, que esse conhecimento de Deus é um conhecimento prático, é um conhecimento que nós precisamos viver todos os dias, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E então quando nós avançamos nesse lugar onde que Ele quer que o conheçamos pessoalmente, você será, meu irmão, alcançado pela revelação do amor dEle. Mas isso também te coloca em uma responsabilidade para manifestar esse amor, porque somente assim, então, conhecereis que vós sois discípulos de Jesus. E eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas, que sejamos conhecidos como discípulos de Jesus. Só que Deus está olhando para o povo de Israel e Ele diz, eu tenho uma queixa contra vocês. Não há fidelidade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E aí em Oséias 4, nós percebemos que não há neutralidade espiritual.
O versículo de número 2 nos mostra isso de maneira muito clara, porque ele diz: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O que Oséias está dizendo é que se vocês não caminham em fidelidade, se vocês não caminham em amor, se vocês não caminham buscando o conhecimento de Deus, não tem como você dizer: não, eu não estou buscando essas coisas, mas eu estou aqui numa zona neutra. Ele está dizendo que se vocês não buscarem o que está no céu, meu irmão, nós estaremos frutificando o que há nas trevas. E esse é um dos aspectos espirituais mais perigosos, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão caminhando em uma pseudo-área de neutralidade. Sabe, a pessoa acha que está ali e eu estou no neutro, estou num lugar onde estou em cima do muro. Não, eu estou indiferente a essas situações. Eu quero te dizer que nós fomos chamados para ser filhos da luz e para viver como filhos da luz. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, esses aspectos espirituais vão implicar em nossa vida diária, em nosso cotidiano. A conduta de Israel era uma conduta que manifestava de maneira evidente que eles estavam violando a aliança, primeiro dentro do seu próprio coração. A prática do povo de Israel apontava o que estava dentro. As palavras do povo de Israel apontavam para o que estava dentro do coração, e Jesus nos disse isso, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Meu irmão, você quer conhecer alguém, comece a conversar com essa pessoa, comece a dar corda. Dê tempo a ela. Alguns estudiosos da área da psicologia vão dizer que há um tempo que a pessoa ali vai conseguir conter ali o seu ímpeto, o seu caráter, a sua personalidade, mas vai chegando uma hora que isso simplesmente emana. Então, sabe, quando nós olhamos para dentro desse livro, dentro desses versículos, Oséias está dizendo de maneira muito clara: não há como estarmos neutros, porque eles não buscavam o conhecimento de Deus. Então o que estavam produzindo? Homicídio, roubo, prostituição. Quando vivemos o amor genuíno, quando nós nos aproximamos de todo o coração em amar ao Senhor, nós vamos nos deleitar em imitar esse amor. Paulo nos ensinou isso em Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 1 e 2. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Versículo de número 8. Pois outrora erais trevas. Cara, antes eu estava nas trevas. Você estava nas trevas. Porém, agora, levante a tua mão para o alto, nós somos luz. Preciso declarar isso com responsabilidade. Se vocês tomam posse dessa palavra, o seu chamado é: então, andai como filhos da luz. Precisamos trazer isso para a nossa prática. Filhos da luz, vivendo, andando como filhos da luz. Por que Paulo escreve isso? Porque alguém pode se chamar como filhos da luz, mas estar andando segundo o príncipe deste século, os moldes desta era. Dizer que é filho da luz, mas está debaixo da influência das trevas, e caminhar como filho das trevas. Está dentro da igreja, e aqui é uma coisa, mas quando está lá fora é outra. E isso é um grande perigo, porque é um engano. E Oséias está sacudindo o povo, porque o povo é o povo de Israel, um povo separado, um povo de Deus, um povo que tinha um sacerdócio. Mas quando olhamos para esse povo, a prática desse povo, a conduta desse povo era completamente contrária, incondizente com a aliança que o Senhor tinha proposto. Ou seja, Deus olhava para esse povo e diz: eu sei que nós temos uma aliança, mas eu tenho uma queixa contra vocês. Então vocês estão caminhando, mas vocês juram falsamente. Olha o que diz o texto, quando voltamos para Oséias: o que só prevalece é perjurar. E perjurar é jurar falsamente. Mentir, matar, furtar e adulterar. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos vendo que esses caras estão quebrando nada mais, nada menos do que 5 mandamentos do decálogo de uma vez só. Eu me refiro aos 10 mandamentos.
Se você for em Êxodo, capítulo de número 20, quando Deus fala a Moisés, os 10 mandamentos, talvez quando a gente ouve isso, quanto peso há nessa expressão, os 10 mandamentos? O peso é tão grande que se tornou praticamente proverbial, quando você pensa nisso. Só que naquele versículo, o versículo de número 2 que lemos, ali rapidamente percebemos que o povo quebrava 5 dos 10 mandamentos, porque eles juravam falsamente. Eles estavam tomando o nome do Senhor, porque o nome do Senhor era tomado em juramento, e tomavam de maneira falsa. Eles entravam em juramentos falsos. E não só isso, quando mentiam, a mentira está dentro do falso juramento. Quando eles levantam falsos testemunhos contra o seu próximo. E o que é isso? É Êxodo 20, no versículo de número 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E não só isso. Se você continuar, versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Volta para Oséias. O que só prevalece? É perjurar, é mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Esse é o cenário. Você pode perceber a decadência da nação de Israel. Só que a gente precisa entender que aí tentamos suavizar o texto, onde vamos dizer, não, Zeca, mas eu não estou quebrando nenhum desses mandamentos. Só que quando Jesus nos chama, Ele nos chama para que possamos ser fiéis a toda a sua palavra. Nós precisamos entender que nós não escolhemos. O falso testemunho talvez seja de fato algo terrível, mas ele não é um pecado menos grave do que a mentira. Quando nós amaldiçoamos o nosso irmão, quando nós murmuramos. Entenda que quando nós entramos dentro desse lugar, nós precisamos cuidar do nosso coração para que nós não venhamos criar uma categoria de pecados. Esses pecados são os pecados capitais, os outros não, nós podemos conciliar e viver com eles. Não. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos chamou para uma vida em santidade. Sede santos, pois eu sou santo, o Pai é santo, como eu sou santo. Nós fomos chamados para esse lugar. Então precisamos cuidar, sabe, dos detalhes das nossas vidas. E eu sei que isso é uma palavra que nos aperta, mas nós não podemos olhar para a nação de Israel e ficar em um lugar onde parece que eles estão ali para serem apedrejados e nós estamos aqui como os perfeitos. Não, eu vim aqui para ser modelado. Existem coisas que eu preciso tratar dentro do meu coração, mas existe graça para isso, existe capacitação do Espírito para isso, porque o Deus que nos salvou, Ele enviou o seu Espírito que revela o amor do Pai, mas esse Espírito está falando também conosco todos os dias. Ele está nos direcionando todos os dias. Que essa graça, meu irmão, nos habilite a viver a vida de Deus dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, ambientes de trabalho, com os nossos amigos, dentro da igreja. Que possamos viver uma vida, meu irmão, que alegre o coração do Senhor. Que Ele olhe e diga, eu vejo em vocês fidelidade. Levante a tua mão para o alto. Eu vejo um povo que busca o conhecimento de quem eu sou, que está preocupado com a aliança, que está zelando por essa aliança. Meu Deus, que sejamos colocados nesse lugar. E aí sabe o que acontece? O povo de Israel, um povo escolhido, que foi chamado para guardar a aliança, eles estavam violando a aliança. Aí o versículo 3 diz, e por isso a terra está de luto. Por isso o quê? Os filhos da luz vivendo como filhos das trevas. E por isso a terra chora. E não só a terra, a humanidade chora. E não só aqueles que moram nela, mas os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Aí você vai dizer assim, Zeca, o que está acontecendo? Abra a tua Bíblia em Romanos 8. Eu te afirmo nessa noite que existe uma mesma expectativa sobre nós aqui. Porque quando você lê Romanos 8, versículo de número 18, o texto diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa na criação, porque quando o pecado entra no mundo, meu irmão, não é apenas
a queda do homem, mas toda a criação é desequilibrada. E agora a criação aguarda de maneira ardente a revelação dos filhos de Deus. E aonde estão esses filhos? Meu irmão, eu estou aqui diante de alguns deles. Nós somos os filhos de Deus. Mas agora há uma expectativa nessa criação para que nós venhamos trazer à tona o que está no coração de Deus. Porque a criação, está escrito, está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado colocou a criação nesse lugar. E qual é a esperança? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, meu irmão, eu vou dizer, isso são consequências do que aconteceu em Gênesis. A queda desequilibrou toda a criação e todas as coisas estão em colapso. Não é à toa que olhamos para todas essas variantes, essas diferenças de clima, e a gente às vezes fica assombrado. Eu vou dizer, meu irmão, esse é o caminho, porque os elementos em fogo se desfarão, é o que a palavra nos diz. Então aperte os cintos, porque os dias não serão fáceis. E existe na criação uma ardente expectativa de que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos ser revelados como filhos de Deus. Então quando você olha para Oséias 4:3, Deus olha, eu tenho uma queixa contra vocês, vocês estão violando a aliança, vocês estão quebrando o compromisso que vocês têm comigo, porque o Senhor está no seu lugar, o Senhor permanece. E por causa disso, a terra chora. E por causa disso, a natureza geme. E então precisamos entender que essa expectativa, um anseio no âmago da criação, para que eu e você, meu irmão, venhamos nos levantar como filhos restaurados, designados por Deus como regentes da criação, que possamos responder o nosso chamado, meu irmão. Isso está acontecendo e eu vou te dizer, um dia todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. O que o Senhor espera de cada um de nós? Que venhamos responder ao nosso chamado de maneira consciente. Nós temos um propósito neste tempo, nesta era, e temos um propósito eterno que o Senhor nos confiou. Só que Oséias, quando ele fala da comunidade que não entende isso. Ele fala de uma comunidade que não tem o conhecimento dele e que não está preocupada em buscar quem ele é. Porque o versículo de número 4, ele continua: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. O povo não está preocupado com o conhecimento de Deus. E sem o conhecimento de Deus, sem esse relacionamento com Ele, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós, nós não iríamos alcançar isso. Nós não conseguiríamos romper. E veja que a chave desse texto está no teu povo. É o que está escrito aí. Deus não diz o meu povo. É o teu povo. São aqueles que abandonaram a aliança com o Senhor. E com isso, se não há aliança, se o povo não quer o conhecimento de Deus, não adianta discutir. Não adianta repreender. E você vai dizer, mas então o que nós fazemos? Precisamos entender que ambas as partes precisam aceitar a palavra do Senhor. Tanto o sacerdócio quanto o povo precisava desejar a palavra do Senhor como norma de vida. Se você está numa discussão com alguém e a cosmovisão dessa pessoa não é uma cosmovisão bíblica, meu irmão, a pessoa vai pensar de maneira diferente de você, porque ela está pensando segundo o príncipe deste século. E as trevas não vão se harmonizar com a luz. Embora haja uma tentativa das trevas de tentar propor à igreja do Senhor que é possível sim conviver, mas nós vamos continuar trazendo ali um ambiente de convivência onde os preceitos sempre estarão em confronto. Nós não vamos nos levantar para agredir pessoas, para ofender pessoas, mas nós vamos precisar declarar que a maneira como a pessoa pensa é completamente diferente. E como nós carregamos a palavra do Senhor, nós entendemos que só existe um caminho.
Vou melhorar isso. Eu li uma frase essa semana que me fez cair assim uma ficha. E aí eu li assim: de fato, todos os caminhos levam a Deus. Eu parei e o cara continuou. Todos os caminhos nos levam a Deus como juiz. Porque um dia, todos nós estaremos diante do reto juiz. E nós vamos ouvir uma palavra desse juiz. Então não adianta você querer fugir. Não adianta você tentar correr. Por qualquer caminho que você tente ir, um dia você estará diante dele. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que ele é Senhor. Mas agora o que decide é o que nós ouviremos do juiz. O que nós vamos ouvir dele. Nós temos duas possibilidades: vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Então, sabe, dentro desse lugar, nós precisamos entender que no meio dessas discussões, nós vamos ver que pessoas não estão dispostas a aceitar a palavra do Senhor. E aí Oséias está dizendo: olha, aqui ninguém contenda e ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Os sacerdotes aqui, que são os líderes, poderíamos dizer hoje os pastores, os líderes das igrejas, os líderes espirituais. Deus diz: aqueles que deveriam levar vocês para o caminho têm o mesmo coração. E não adianta o povo reclamar. Por quê? Porque o povo desejava ouvir isso. Lembra quando lemos 2 Timóteo? Como coceiras nos ouvidos? Não querem ouvir a sã doutrina. Rejeitam a sã doutrina. E existe uma tendência da humanidade em rejeitar a autoridade, de rejeitar uma palavra que se coloque sobre. E isso, meu irmão, é uma maneira de, sabe, de vermos como que é a nossa própria natureza. Porque o coração humano, ele tem uma tendência a rejeitar a autoridade. E quando nós entramos nesse lugar, vemos que isso é uma tentativa do mundo, sabe, se colocar em nós. Porque se nós estamos aqui, nós estamos sujeitos à autoridade de Deus. Nós estamos sujeitos a Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo. E agora olhamos para Oséias e vemos que os sacerdotes estão corrompidos, o povo está corrompido. E aí o versículo 5 diz: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Oséias está dizendo que não é só o povo que está corrompido, nem o sacerdócio. Porque em um cenário como esse, ainda havia uma esperança. Deus levantaria um profeta. Levante um profeta no meio do povo. Mas se não há profecias, o povo se corrompe. Porque os profetas eram homens vendidos. Nos dias de Oséias, olhando para o reino do norte, nós vamos encontrar homens que falavam aquilo que estava segundo o seu próprio coração. Essa era a característica do reino do norte. Se voltarmos alguns anos, nos dias de Elias, dentro da nação de Israel, haviam profetas de Baal, profetas de Aserá, profetas corrompidos. No meio do povo de Israel, haviam profetas corrompidos. Agora olhe para esse cenário. Então não há sacerdócio, o povo está corrompido. Alguém diria: então nós vamos ouvir as vozes proféticas. Aí o texto diz: de dia tropeçarás. Ou seja, quando há luz, quando você talvez diga: não, eu vou encontrar o caminho. Não, mesmo de dia você tropeça. E à noite, quando você precisa de alguém para te guiar, então com os profetas vocês também tropeçarão. Aí você vai dizer: então agora e o que eu faço? A cena é desoladora. Porque não tem profetas, o sacerdócio está corrompido e o povo está com o coração endurecido. E aí o versículo de número 6 diz o porquê o povo vai ser destruído. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que o Senhor está dizendo aqui é que Ele está claramente prestes a abrir uma ferida no povo. O Senhor está prestes a trazer destruição para o povo de Israel. Trazer juízo. Por causa de quê?
Porque o povo rejeita o conhecimento. E não somente o povo, o sacerdote que deveria levar o povo a esse conhecimento, falta fidelidade, falta com o amor ao seu chamado. Eu sei que isso é uma palavra muito dura. E como eu disse aqui no início, a gente não tem como escolher o texto que a gente vai ler. A tendência do nosso coração é dizer, não, mas isso aqui não se aplica a mim. Mas eu quero te dizer que se nós não formos fiéis com o Senhor aqui hoje, nós estamos entrando em um lugar onde nós corremos risco. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas, 5 que não vigiaram, que não estavam atentas. O noivo chegou, vocês conhecem a parábola. 5 foram com o noivo, 5 foram buscar azeite. Quando elas voltaram, elas bateram a porta. E a palavra que foi liberada sobre elas é: eu não vos conheço. Ou seja, precisamos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, é sobre o céu que nós estamos falando aqui nessa noite. É sobre eternidade. É sobre entender que o nosso chamado precisa ser guardado. Nós precisamos zelar desse relacionamento. Sabe, nós precisamos cuidar como se fosse uma pérola. É um tesouro que nós carregamos. O povo de Israel rejeitou o Senhor. E Deus diz: vocês serão rejeitados. O povo de Israel se esqueceu. Os sacerdotes se esqueceram da lei do Senhor. Deus disse de maneira muito clara: eu vou me esquecer de vocês. Porque vocês estão se multiplicando. É o que está escrito no texto, no versículo de número 7. E quanto mais estes se multiplicaram, e entenda que multiplicar era literalmente crescer, a família crescer, a população crescer. E no mundo antigo, a multiplicação populacional era um sinal de crescimento de riqueza. Por quê? Quanto mais as pessoas se multiplicavam, quanto mais a população crescia, mais casas. Se tinha mais casas, mais terras. Então a expansão territorial se dava nessa multiplicação da população. Então ele está olhando e vocês estão se multiplicando. Ou seja, há expansão de terras, de casas, de bens, de animais. Há um crescimento, é um crescimento econômico, é um crescimento territorial. Mas aí Deus olha para isso tudo, ele diz: vocês crescem, mas quanto mais vocês crescem, o que o texto diz? Mais pecam. Veja que loucura. Há crescimento, só que quanto mais avançam, eles usam isso para pecar. Eles se afastam do Senhor. E isso tem que chamar a nossa atenção, porque Deus, meu, é o Deus que derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Ele é o abençoador, mas nós precisamos aprender que essas bênçãos precisam ser administradas perto dele. Se tentarmos administrar isso distante da palavra, distante da presença dele, nós entraremos em lugares de tropeços, entraremos em lugares de fracassos, porque a nação de Israel era abençoada, mas à medida que eles cresciam, se multiplicavam e prosperavam, mais eles pecavam. E aí Deus olha para o povo e diz: e eu vou transformar a honra de vocês em vergonha. Vou te dizer, meu irmão, a gente não está acostumado com esse tipo de texto, porque a gente está acostumado em ouvir que Deus vai transformar a nossa vergonha em dupla honra. Mas agora aqui Deus está dizendo para o povo: eu vou pegar a honra de vocês, a honra que vocês conquistaram na força do braço de vocês, a honra que vocês estão conquistando pensando que é na própria força, que é no seu próprio orgulho, uma honra arrogante, e vou transformar essa honra em vergonha. Não é fácil entender isso, mas eu vou te dizer que conosco também não é diferente. Nós precisamos receber humildemente as bênçãos do Senhor. Mas, meu irmão, no momento que isso entra em nosso coração, e isso domina o nosso ser, isso se transforma em uma pedra de tropeço. Porque nós podemos até acumular muitas riquezas, mas como está o coração? E eu vou te dizer ainda mais, quando as pessoas constroem as suas vidas, sabe, sobre essas coisas que passam, quando essas coisas são removidas, parece que tudo se desmorona, parece que a vida acaba. Mas que nessa noite possamos sair daqui para construir a nossa vida sobre a rocha que não será removida. E o nome dessa rocha é Jesus Cristo. É sobre essa rocha que nós estamos nesta noite. É sobre essa rocha que nós construímos a nossa vida. Mas o povo de Israel estava crescendo, multiplicando, estavam prosperando, mas pecavam.
Quanto mais prosperavam, mais pecavam. Deus se volta para o povo e ele diz: vai haver uma reviravolta nessas circunstâncias, porque vocês estão pensando que a razão do crescimento de vocês é a sua própria capacidade. São os deuses cananeus. Nós vimos aqui no capítulo 2, eles achavam que o ouro e a prata vinha de Baal. Eles usavam o ouro e a prata para adorar a Baal. Aí Deus vai entrar em cena, vai entrar com a sua mão, e ele vai mostrar que ele é o verdadeiro sustentador do povo. E como ele faz isso? Levando o povo para o deserto, removendo o povo de um lugar onde eles estavam confortáveis, para que eles pudessem acordar. Porque quanto mais prosperavam, mais pecavam. Meu irmão, Deus vai te levar a lugares muito especiais, mas que esses lugares sejam administrados em fidelidade, amor e conhecimento de Deus. Deus olha para os sacerdotes e ele diz no versículo 8: vocês se alimentam do pecado do meu povo. E como assim? Porque haviam porções das ofertas que os sacerdotes podiam comer. Não era tudo queimado. Haviam ofertas pacíficas que os sacerdotes podiam comer. Uma parte era uma porção do sacerdote. Então o povo, quanto mais pecava, olha a mente do sacerdote. Quanto mais eles pecam, mais ofertas eles vão trazer. Quanto mais pecado houver no meio do povo, melhor. E Deus diz: vocês se alimentam do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. O povo está corrompido, mas o sacerdócio não está de maneira diferente. E por isso, como é o povo, é o sacerdote. É o que está escrito aí no versículo de número 9. Tal povo, tal é o sacerdote. Ambas as partes são responsáveis. A culpa não é só do sacerdote, é do povo. A culpa não é só do povo, é do sacerdote. Porque numa hora como essa, vamos aplicar a nós, a igreja vai dizer: não, mas isso é a culpa do pastor. Aí o pastor vai dizer: não, mas o povo tem um coração muito duro. O povo é difícil de se lidar. Deus está olhando e diz: ambas as partes têm as suas responsabilidades. O desejo de buscar ao Senhor, meu irmão, é pessoal, intransferível. Se você veio aqui nessa noite para buscar ao Senhor, você não veio por causa de mim. Você veio porque você ama o Senhor. E eu estou aqui nessa noite e eu vou dizer, por mais que nós estejamos aqui em um horário combinado, o meu compromisso primário é com Ele. Se tiver uma pessoa, nós precisamos estar da mesma maneira. Se tivermos com a igreja cheia, nós precisamos estar da mesma maneira. Porque o nosso compromisso de buscar ao Senhor é insubstituível. Eu não posso pensar que buscarei ao Senhor quando tiver com 10 pessoas, com 20, com 30, com 50. Quando nós entendemos nos nossos corações que temos uma responsabilidade de conhecer a Deus, meu irmão, você precisa se mover em direção a isso. E glórias a Deus que você está aqui nessa noite. E eu oro ao Espírito Santo que essa chama se acenda no teu coração e queime de maneira constante, entendendo que você está aqui por causa do eterno e poderoso Deus. Porque se for por qualquer outra coisa, nós perdemos a nossa viagem. E agora Oséias olha e diz: como é o povo, assim é o sacerdote. Os sacerdotes eram gananciosos, eles estavam de olho nas ofertas, e quanto mais pecado, mais viriam as ofertas. O povo estava com o coração endurecido, e eles tinham a liderança que mereciam. Aí Deus olha para o povo, olha para o sacerdócio e diz, final do versículo 9: pelo seu procedimento lhe darei o pago das suas obras. Semeadura, a semente que plantamos, colhemos. Aí novamente a gente vai dizer: Zeca, isso aí é lá para Oséias, nós estamos aqui na graça. Basta você olhar Apocalipse 22, versículo de número 17, que Jesus diz: cedo venho sem demora, e eu venho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus, meu irmão, não é uma declaração onde nós fazemos isso sem um entendimento diante de quem nós estamos nos prostrando, para quem nós estamos indo. E olha, para quem? Nós estamos indo ao encontro do Senhor.
Então essa noite, irmão, será lembrado no grande dia. Se esse for o meu último dia nesta terra, esse dia será lembrado. Cada dia, cada momento, cada pensamento, cada motivação, a maneira como nos movemos. Então olhamos aqui e vemos Oséias falando: o Senhor retribuirá, dará pago segundo as suas obras. E eu quero te dizer que o reto juiz também está voltando, e ele, meu irmão, julgará cada uma das nossas obras. Mas não carregue isso com peso, pelo seguinte: há uma responsabilidade, e se nós deixarmos a desejar, nós seremos cobrados. Mas, meu irmão, se nós formos fiéis, nós seremos recompensados. Que fidelidade seja gerada no coração da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. O povo estava tropeçando, o povo estava cego. Então Deus diz: eu vou retribuir vocês. Vocês são gananciosos, então eu vou retribuir a semente de vocês. E como se retribui ganância? Comerão. Peraí, vocês vão comer, mas não se fartarão. O que está sendo dito aqui é que eles vão alcançar as coisas, mas nunca se sentem saciados. Vou te dizer que isso é uma entrega à própria ganância. Deus simplesmente entregou o povo ao seu próprio coração. Sabe quando a gente vê pessoas, irmão, que caminham e parece que elas estão sempre insatisfeitas, parece que sempre está faltando, parece que as coisas, elas nunca estão no seu lugar, parece que sempre há um vazio. Pessoas compram, conquistam, avançam, mas elas estão sempre naquele lugar onde parece que algo está faltando. Falta de contentamento. E aí eu preciso lembrar do que Paulo nos disse, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto é: eu digo isso porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a caminhar na escassez e na abundância. Eu aprendi a caminhar em abundância, fartura, mas também quando eu olho e parece que ali está um pouco mais apertado, sabe aqueles meses mais apertados? Paulo olha para uma situação como essa, não importa se as contas estão todas em dias, ou é se esse mês as coisas estão tão apertadas que parece que não vai dar certo. Ele está contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ele sabe que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. É dentro desse lugar que nós caminhamos, meu irmão, porque existirão dias difíceis. Eu não posso sair daqui e te dizer: olha, meu irmão, todos os meses da tua vida serão meses que tudo estará no lugar de maneira correta, tudo certinho, as contas batendo, como se você estivesse caminhando no meio de um jardim. Existirão dias difíceis, existirão tempestades, existirão aflições, mas eu quero te dizer: se você aprender a viver no contentamento do Senhor, Ele sendo a tua fonte, meu irmão, você caminhará em todas essas situações e poderá declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o povo de Israel agora entra em um lugar de juízo, porque eles não caminhavam assim. O contentamento deles era alimentado pela sua própria ganância. Aí Deus diz: vocês querem comer? Então comam, mas não se fartarão. O texto continua: vocês vão se entregar à sensualidade, à prostituição, mas não se multiplicarão. Por quê? Porque deixaram de adorar ao Senhor, abandonaram a adoração. E isso é a rejeição de Deus. Isso é abandonar o lugar do encontro. E as implicações desse abandono foram caríssimos para Israel, porque isso terminou em um cativeiro, no cativeiro assírio. Mas é porque eles se achavam ricos, eles se achavam poderosos, eles se achavam como se já tivessem tudo que precisavam. Então nós não precisamos mais do Senhor. Eles abandonaram o culto ao Senhor. Sabe quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: vocês pensam que vocês são ricos, vocês pensam que vocês já são abastados, mas mal sabem que são pobres, nus e miseráveis. É esse o mesmo sentimento. Eles achavam que estavam completos, plenos em si mesmos, e mal sabiam que a sua própria nudez estava para ser exposta. Eles estavam mergulhados nos seus próprios desejos, nas suas próprias paixões. Versículo de número 11 diz: a sensualidade, o vinho, o mosto, essas coisas tiram o entendimento. O contexto aqui provavelmente é de prostituição religiosa, mas também de depravação moral, porque nós vamos ver aqui nesse mesmo texto que a prostituição religiosa
também levou os homens a entregarem as suas próprias filhas como prostitutas cultuais, as suas próprias noras como prostitutas cultuais. O vinho, o mosto, e essa perda não era só da sobriedade, estão bêbados, não. A nação de Israel estava perdendo a habilidade de ver claramente as coisas. Eles olhavam para Baal e pensavam que Baal era a fonte da sua prosperidade. Eles estavam cegos, não entenderam que estavam embaraçados com as suas próprias paixões. Eles se tornaram insensíveis, não conseguiam mais ouvir a voz de Deus, estavam apáticos espiritualmente. Meu irmão, é um lugar que precisamos cuidar, porque a insensibilidade espiritual não acontece de uma hora para outra. É como uma lepra, é como uma perda auditiva, é como uma perda de visão. Você vai perdendo a visão e aí vai chegar uma hora que você descobre que você não consegue mais ler sem óculos. Mas só que essa perda não foi de um dia para o outro, ela vem acontecendo. A sensibilidade espiritual é a mesma coisa. As pessoas estão vindo para a igreja, mas elas estão despreocupadas. E se nós estivermos despreocupados, podemos, sem perceber, estar abrindo brechas. Porque, meu irmão, o diabo, ele não vai colocar uma viseira em você como se coloca em um cavalo. Já viram quando aqueles animais que puxam carroça possuem viseiras para que eles não olhem para o lado? Se colocarem uma viseira dessa em você, você vai tirar na mesma hora. Mas se colocarem uma tábua aqui, a 180 graus do seu rosto, e ela vir se fechando 1 milímetro por mês, é possível de acontecer dela chegar aqui, estar a 90 graus do seu rosto e você não perceber que ela está ali. A gente vai perdendo a sensibilidade. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos clamar ao Espírito: Senhor, mantenha o meu coração em Ti. Sabe, nós precisamos rogar ao Espírito Santo que Ele nos ajude, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos mantém de pé. Meu irmão, se você achar que você está caminhando na sua própria força, na tua própria sabedoria, se engana. Mas quando nós nos submetemos à mão do Senhor, me ajude, Senhor. Ele vem para livrar-nos, Ele vem para abrir os nossos olhos, Ele vem para trazer a nós discernimento espiritual. Nós não seremos uma igreja apática, meu irmão, mas seremos uma igreja viva, uma igreja que está em chamas, uma igreja que ama ardentemente o Senhor, uma igreja que está atenta àquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Mas eles estavam apáticos, eles estavam insensíveis, eles se deixaram levar e abandonaram o lugar da adoração. E aí o versículo de número 12 diz: porque o povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Olha o que o texto está dizendo: o povo estava tão cego, que eles pegavam um pedaço de madeira, poderiam até construir uma imagem de escultura, olhavam para esse pedaço de madeira e pensavam: ali está o meu porto seguro, ali está onde eu encontrarei respostas para mim. E sabe o que é louco? É que o texto diz que a vara lhe dá resposta. Eles estavam tão cegos que eles ainda pensavam que estavam ouvindo a resposta. Se você disser: esse pedaço de madeira é o meu Deus, já é loucura. Agora, para piorar, não, mas ele me respondeu. Assim estava o povo de Israel. Estavam com seus olhos grudados. Um espírito de engano, um espírito de prostituição, um espírito de quebra de aliança. Isso é a prostituição religiosa, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Mas se dentro da aliança nós abandonamos essa aliança, nós entramos em um lugar de quebra de aliança. E aí dentro desse lugar, Oséias diz: um espírito de prostituição os enganou. Caminham com os olhos grudados, eles acham que estão vivendo a verdade. E isso é uma resposta para a idolatria. Você já parou para se perguntar por que existe tanta idolatria no mundo presente? Porque estão enganados. Os caras vão morrer achando que estão ouvindo. Mas, meu irmão, eu vou te dizer algo nessa noite. O Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais para podermos ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles homens estavam aprisionados.
Eles estavam seduzidos. Os cultos que eles realizavam, versículo de número 11 diz: sacrificavam sobre o cimo dos montes, queimavam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eles estão se entregando a essa prática, a essa idolatria, a um culto, literalmente, a Baal. O versículo de número 13 nos dá um vislumbre desses cultos, porque os cultos eram feitos em lugares altos. Sabe aquele salmo? Um salmo muito conhecido e às vezes a gente interpreta ele de maneira equivocada. Eleva os meus olhos para os montes. Aquele salmo é uma pergunta. E de onde me virá o socorro? Porque quando eles olhavam para os montes, eles viam os altares dos ídolos. Eles viam os altares de idolatria. E aí surge a pergunta: de onde virá o meu socorro? Mas o nosso socorro vem de alguém que está acima dos montes. Mas o nosso socorro, levante a tua mão, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas era uma situação tenebrosa, de trevas. Esse versículo nos fornece um vislumbre da prática de idolatria, porque havia um sacrifício, eles sacrificavam nos montes. E aí iam para os outeiros, também lugares altos, começavam a queimar incenso. Então havia ali carnes que eles poderiam comer sacrificadas, incenso para aromatizar o ambiente. Eles escolhiam o lugar. Podia ser debaixo de uma sombra, de um terebinto, de um chopo. E ali os homens levavam as suas próprias filhas, levavam as esposas dos seus filhos e ofereciam essas mulheres como prostitutas culticas. Esse é o cenário de Israel. Eles estavam cegos. E aí eu não posso ser descuidado em reconhecer o que Paulo também diz na Nova Aliança, em 2 Coríntios 4:4, quando ele diz: nos quais o Deus deste século, o Deus desta era, cegou. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe por que existe idolatria? O príncipe deste século cegou os incrédulos. Não diferente do que está acontecendo em Oséias 4. Porque você vai dizer assim: mas cara, como que esses homens podiam levar as suas próprias filhas? Eles estão cegos. Como que esses homens poderiam levar as suas noras, podiam levar as esposas dos seus filhos para esses lugares? Estavam cegos. E aí Paulo se certifica de algo: não há como esperar outra coisa do príncipe desta era. Não há como esperar outra coisa do príncipe deste século, porque ele também está cegando o entendimento de pessoas aí fora. Mas, meu irmão, celebre nessa noite. E agora você entende a graça do que está acontecendo aqui, porque os seus olhos estão abertos. Ah, que a luz do Senhor que já resplandeceu em nossos corações, pastora, que já brilhou, possamos agradecer todos os dias da nossa vida. Valorize por estar aqui nessa noite. Valorize por você estar aqui nessa noite, porque os nossos olhos foram abertos. Isso é graça, bondade e misericórdia. Meu Deus. Sabe, a entrega de Israel à adoração a Baal corroeu os votos de pureza do povo, corroeu os votos de santidade matrimonial. A nação de Israel caiu em uma ilusão dos bosques de Baal, onde eles levavam, sabe, as suas próprias famílias. E é um engano. Lembra quando Eva ouve da serpente a sua proposta? Gênesis 3:6 vai dizer que ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Eva foi enganada pelos seus próprios olhos. Ela foi seduzida pela sua própria paixão, pelo seu próprio desejo. Eu vou dizer que um engano como esse é desconcertante. Mas eu quero apertar o cinto, porque quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, o sermão profético começa da seguinte maneira: cuidado para que ninguém vos engane. Paulo, escrevendo as suas epístolas, ele diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia.
Que nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo de Deus possa aquecer o nosso coração e revelar a nós, continuar derramando sobre nós a revelação da verdade. Porque se conhecemos a verdade, nós somos libertos para a glória de Deus. E aí o versículo 14 diz: e eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua própria destruição. Veja que interessante que a ira não se acenderia contra as filhas e nem contra as noras, mas sobre os homens que entregaram essas mulheres a Baal. E além disso, o texto nos mostra que eles mesmos se retiravam com outras prostitutas para poderem ali praticar as suas imoralidades. E eles faziam isso porque os seus olhos estão grudados, sem entendimento. Mas aí o texto deixa de maneira muito clara: eles faziam isso correndo para a sua própria ruína, correndo para a sua própria destruição. E aí o versículo de número 15 nos mostra que o texto de Oséias toma um direcionamento oblíquo. Em que sentido? O reino é dividido, reino do norte e reino do sul. Oséias está se voltando de maneira prioritária ou primária para o reino do norte. Mas agora, parece que de maneira oblíqua, Oséias se volta para Judá. Porque o texto vai dizer: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado, Judá. Então parece que Oséias se volta para Judá. E isso é algo que pode ser entendido de maneira até comum, porque o reino do norte e o reino do sul estavam divididos, mas as pessoas iam e voltavam. Até reis iam e voltavam. Nós temos relatos bíblicos, por exemplo, quando Josafá e Acabe estão juntos. Nós estamos falando do rei de Judá e o rei de Israel, o reino do sul e o reino do norte, dois reis que estão juntos. E Oséias entende que esse tipo de relacionamento era comum. Mas ele olha para a nação de Israel e diz: olha, a nação de Israel decidiu se entregar. Mas ele se volta para Judá e diz: olha, mas vocês não podem cair nesse erro. Que vocês estejam atentos. O texto diz: Judá, não se faça culpado. E nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e nem jureis dizendo: vive o Senhor. E aí dois lugares surgem no texto: Gilgal e Bet-Aven. Que lugares são esses? Quando nós falamos de Gilgal e Betel, primeiro, nós estamos falando de dois lugares muito importantes na história de Israel. Muito importantes na adoração ao Senhor. Porque quando o povo atravessou o Jordão, o primeiro acampamento após o Jordão foi em Gilgal. Josué fez um acampamento em Gilgal. E a partir dali, aquele lugar se tornou um lugar onde estava o tabernáculo, a casa de Deus. E ficou ali por algum tempo. Então Gilgal se tornou uma referência da adoração ao Senhor. Quando nós falamos de Betel, nós estamos falando de outro lugar que marcou a história dos patriarcas. Porque quando Jacó teve o seu sonho e ele viu aquele lugar que era a casa de Deus, os céus abertos, o seu coração se encheu de grande temor. E ele percebeu que aquele lugar era a casa de Deus. E ele passou a chamar aquele lugar de Betel. Então nós estamos falando de lugares que marcaram a adoração do povo de Israel, marcaram a história do povo de Israel. Mas agora Oséias diz: olha, eu sei que esses lugares no passado foram lugares que marcaram a adoração do povo, marcaram o povo com a presença do Senhor, mas agora não voltem mais a esses lugares, porque esses lugares estão corrompidos. Tanto que Betel não é mais chamado Betel, agora, de maneira profética, é chamado, como está na tua Bíblia, Bet-Aven. A casa de Deus se chamou agora Bet-Aven, que se chama casa de impiedade. A reversão é terrível. Um lugar onde era chamado casa de Deus se chama agora casa de iniquidade. Por quê? Porque Israel é como uma vaca teimosa. Aí o texto que diz isso, versículo de número 16. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Será que o Senhor vai pastorear uma vaca rebelde como um cordeiro em uma campina? Talvez em um primeiro momento você vai dizer assim: não, Deus não vai fazer isso. Não tem como, eles são rebeldes. Só que eu quero te dizer que ele é um bom pastor. E ele vai fazer isso. Só que esse pasto, meu irmão, vai ser um pasto nos moldes do Senhor.
O que o povo precisava era ser purificado. Então o Senhor vai levar o povo até o cativeiro. O povo vai precisar passar pelo deserto. O povo vai passar pela pressão. Mas quando passar por essa pressão, ao final desse processo, o povo será purificado. Então Deus ele não abandona o seu povo, mas ele olha e entende que é um povo rebelde. Um povo que vai precisar ser liderado pelo Senhor, pelo bom pastor. E o bom pastor, ele não passa a mão na cabeça da ovelha. Ele aplica o remédio que é necessário. Se é uma ferida, vai ter que ser cuidado da ferida. Mas ele não deixa a ovelha do jeito que está. Se for necessário o cativeiro, vocês vão passar pelo cativeiro. E foi o que aconteceu. Basta olhar para a história do povo de Israel. Eles vão passar pelo cativeiro. Versículo 17 diz: e Efraim está entregue aos ídolos. Então Judá, deixá-lo, não se envolva com isso. Israel está obstinado. Se um cego quiser guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Cuidado com as rodas de conversas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Judá, cuidado com Israel, porque eles, tendo acabado de beber, esse é o versículo 18, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Eles estão envolvidos com a sua própria obstinação. Eles estão envolvidos com as suas próprias paixões. Eles estão envolvidos nas asas do vento, do nada. O fim deles será de vergonha. Esse é o lugar em que a nação se envolveu, a nada. E sabe o que nos chama a atenção? É que quando falamos de lugares como esses, Betel, Gilgal, nós estamos falando de lugares que no passado foram cheios de glória, mas porque abandonaram o Senhor, se tornaram lugares de trevas. E por que você está falando isso, Zeca? Porque Deus, Ele pode ter nos dado um passado glorioso. E nós olhamos para trás e glorificamos a Deus por isso. Mas a responsabilidade de manter a chama viva é aqui e agora. Nesse momento. Betel e Gilgal deixaram de ser o que eram. Eu não quero que a chama que foi acesa no meu coração se apague. Eu quero voltar para casa e eu quero que essa chama continue acesa. Meu irmão, se você está num lugar da presença aqui hoje, entenda que amanhã será a tua responsabilidade guardar esse lugar. Se aquilo que você está experimentando de Deus aqui hoje, meu irmão, tem marcado a tua jornada, eu quero te dizer que você vai ter que zelar por isso durante toda a tua vida. Não adianta eu dizer, mas um dia eu estava queimando por Jesus. Nós precisamos queimar por Jesus todos os dias das nossas vidas. Porque senão Betel, casa de Deus, se torna Bet-Aven, se torna casa de iniquidade. Mas quando olhamos para o Senhor, vemos que o Senhor não está preso a essas estruturas do passado. O nosso Deus não está preso num monumento. Ele está vivo. Ele está se movendo. Ele está constantemente buscando o lugar aonde Ele habita. Porque o Pai está aqui nessa noite procurando os verdadeiros adoradores. E aí é neste lugar que Ele habita. Mas eu já fui Betel, hoje eu já fui Betel. Não é isso. Se você já foi Betel e hoje você não é, nós precisamos colocar isso no lugar. Então, o que é necessário para cada um de nós nessa noite? Está de pé? Cuide para que não caia. Porque o nosso Senhor vem. E Ele vem para colocar todas as coisas no lugar. E também, se formos fiéis, irmão, se alegre porque existe recompensa de Deus. Mas não deixe que as pressões, não deixe que as suas próprias conquistas. E olha que eu usei dois contextos completamente diferentes, porque às vezes a gente acha que é a luta que mata o crente. Nem sempre. Muitas vezes, no meio da bonança, o irmão começa a se afastar. Quando a prosperidade chega. Então eu quero te dizer aqui de maneira profética, meu irmão, o Senhor te levará a pastos verdejantes. Que o teu coração continue queimando por Jesus. Se Ele te levar ao vale da sombra da morte, não se preocupe, Ele estará contigo. Mas mantenha a chama viva, mantenha a chama acesa. Seja Betel todos os dias da sua vida. Seja a casa de Deus, meu irmão, todos os dias da sua vida.
Que quando olharmos para o passado, possamos ver a glória de Deus. Mas quando olharmos para o seu dia de hoje, que a glória que está aqui continue resplandecendo todos os dias da sua vida. Recebam em nome de Jesus. Que essa seja a marca, porque o povo de Israel se esqueceu do Senhor. Mas quando nós olhamos para o passado, nós podemos olhar para o passado como uma escola. E que o Senhor possa nos ensinar como o povo de Israel tropeçou no Antigo Testamento. Paulo mesmo disse, eles serviram de exemplo para que nós pudéssemos entender e aprender e não tropeçar no mesmo lugar. Meu irmão, eu quero voltar para casa e eu serei Betel, eu serei casa de Deus. Que essa glória se manifeste nos lugares aonde nós chegarmos. E isso é para Ele, é para a glória dEle. Essa luz vai resplandecer. Nós não vamos nos embaraçar com as coisas deste tempo. O Espírito Santo nos ajudará. E eu rogo agora ao Espírito Santo de Deus que Ele nos ajude. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos guie, Espírito Santo. Precisamos da tua ajuda, porque as coisas deste mundo muitas vezes tentam nos dominar. Meu Pai, como precisamos. Sabemos que existem pressões e elas nos atacam, mas, meu Pai, também entendemos que até a prosperidade, meu Pai, se não for administrada na chama santa da tua presença, se tornará uma pedra de tropeço. Senhor Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, aqui nós estamos como a tua Betel. Ai, meu Deus. Nós somos a tua casa. Senhor, usa-nos, enche-nos, transborda-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, voltaremos como Betel e que possamos ser a tua Betel, onde estivermos, e que a tua presença transborde em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Assim nós oramos certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu irmão?